começar a cantar a nossa amizade, para espantar nossos males. Quem canta o amor, certamente os males espanta. Então vamos nós nos confraternizar, nos irmanar, abrindo os nossos corações para o alto, para os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, para os servos e emissários de Jesus, dizendo e saudando: Pai nosso, Deus nosso, amor nosso, que está nos céus e está no fundo de cada átomo, cada criatura, da menor até a maior desse universo. Santificado seja o teu nome de amor. Que esse amor venha a nós e que ele seja feito, que ele seja desenvolvido, que ele seja multiplicado dentro de cada um de nós, assim na terra como no céu, com corpo sem corpo, encarnados e desencarnados. O pão nosso, o pão da matéria, mas esse pão do Espírito, nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa os nossos equívocos, da mesma forma como nós perdoamos, para que, estando abertos ao perdão, nos habilitemos a receber também o perdão. Não nos deixes, Pai, cairmos na tentação do rancor, na tentação do ódio, na tentação do ego, que há tantas vidas sucessivas nos tem retido, amesquinhado. Livra-nos, Pai, de todo esse mal do orgulho, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom ter todos vocês aqui. Maria Lúcia Prata, Mônica da Silva, Maria José Sobral, Sandra Gomes, Mônica da Silva, Lilian Curado, Andréa Salvatore, Sônia Lopes, Cristiane Edreira Lopes, Ana Nery, Dani, Rosângela, Jussara, Iara, Ana Isabel, Eliana Quiodo, Angelina. Que a paz esteja com todos nós. Felipe Montagnoli, Iris Maria Silva, Davi Chinalha. É muito bom estar aqui. Davi está com seu filho, Davi Guilherme. Sandra Mandira, Mônica da Silva, já lembrando de diversos amigos encarnados e desencarnados. Lembrem-se também, porque a luz que vem sobre nós, ela se espalha por diversos necessitados, desde que o nosso coração se lembre deles. Faça isso, lembre-se deles, chame aqueles que você entender que esse nosso momento pode ajudar, e vamos juntos aprender sobre o nosso tema. Qual é o nosso tema? Qual é o tema por excelência? Pensem juntos, vamos pensar juntos. No mundo de provas e expiações, que segundo os Espíritos é o estágio em que ainda a Terra está, qual é o tema por excelência? Pensem comigo. Provas e expiações. Essa condição de toda a humanidade da Terra nos remete a um entendimento da dor. Nós precisamos entender a dor. Não apenas por vivermos numa humanidade, num estágio em que a dor prevalece na vida de todas as criaturas, mas também porque, se nós não entendermos a dor mais difícil de atravessar, de passar por ela, é aquela dor que nós não entendemos. Como aceitar a morte
Como vivenciar o luto e aceitar uma morte de um ente querido, de um amigo, de um familiar? Se nós continuarmos com essa crença de que eles são finados, de que eles acabam com a morte. Não há consolo para quem acredita que as pessoas acabam com a morte. Pesquisemos, ao invés de crermos na superficialidade da matéria, aprofundemos a vida e a gente vai perceber outras bases. Outras bases. Primeiro, todas as revelações espirituais falam na vida depois da morte. Mas segundo, há inúmeros sinais, inúmeros indícios que qualquer pesquisador de boa vontade vai atestar as vidas sucessivas. Por exemplo, por que de superdotados? Por que vêm pessoas com conhecimentos já formados sem que nada lhes tenha sido ensinado antes? Como pode ser isso? Qual a explicação científica, lógica, baseada numa mesma vida pode ser dada para isso? Não é verdade? Talentos inatos, crianças que já surgem com capacidades fantásticas, crianças que já nascem lembrando de outras existências, falando para o seu pai, para os seus pais, que já foram pais deles. São muitas as evidências. Todo aquele que quiser saber disso vai entender as inúmeras práticas de hipnotismo em que as pessoas colocadas em transe voltam a outras vidas, regressam ao estágio infantil, depois ao estágio fetal e, estimulados pelo hipnotizador, vão além do estágio fetal e lembram-se de outras vidas. Pesquise, você vai saber disso. Pesquise no seu coração e o seu coração lhe dirá que aqueles sonhos com parentes desencarnados, tão diferentes de outros sonhos confusos, fantasiosos que todos nós temos, que deixam evidente para o nosso coração, para a nossa sensação de que são verdadeiros, inúmeras são as oportunidades de nós constatarmos: a vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Mas nós precisamos nos abrir, sem dogmas, a pesquisar a realidade. Porque o Espiritismo não é uma religião de dogmas. Nem pode ser transformada por aqueles que se dizem espíritas. Nós precisamos pesquisar sempre, sempre abertos a outras possibilidades. A religião que não se sustenta na posição de ficar frente a frente com a verdade, ela não merece continuidade, não merece prosperar. Assim pensava Kardec. E assim devem pensar aqueles que consideram a sua obra. Tá bom? Vamos lá então. Nós temos essa missão de entendermos o mal, de entendermos a dificuldade, de entendermos a dor. É extremamente importante que nós entendamos a dor, por todos os motivos que nós já falamos, e muito especialmente por estarmos vivendo dores intensas, dores individuais, dores coletivas muito fortes. A começar pela pandemia, que coloca a humanidade toda sob uma mesma dor, a continuar pelas consequências econômicas da pandemia, que colocam o mundo todo sob uma mesma recessão, e oportunidade que nos pode fazer cooperar, nos confraternizar, nos unir para vencer os problemas comuns, ou competir, boicotar, alegrarmos-nos pelas vacinas do outro não terem ido bem.
nós mesmos acharmos que pela nossa atividade econômica, pela nossa posição social, não nos deixar tão frágeis, não devemos solidariedade a outros extremamente fragilizados. Muitas são as oportunidades, mas para isso é preciso entendermos a dor. Como entendermos tanta dor no mundo? Crianças abusadas sexualmente na tenra infância, crianças que nascem com deficiências severas, ao passo que outros nascem superdotados. Como compreender isso? Como compreender acidentes frente aos quais nada se podia ter feito e que levam vidas do nada, como esses trabalhadores que estavam no ônibus que foi contratado pela sua empresa e que morreram dormindo? Como compreender a dor? Muito desafiante a questão da dor. Hoje nós somos convidados a essa questão a partir do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha com uma ideia básica, com um tema básico, que é: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E ele vai tocar diretamente na questão da dor, lá no seu item 11º. Então, item 11 do capítulo 8º, se você tem aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tem, nós vamos trabalhar diretamente as passagens do Evangelho, as passagens de Jesus. Então, se você é adepto de outras linhas cristãs, você vai entender e vai ter a base tanto quanto nós, fazendo a seguinte leitura. Jesus aqui, nesse item, nos dá a chave de entendimento para tudo isso que nós chamamos de mal, para todas as dores humanas. Para o mal, ele dá a seguinte chave: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. São muitos os estudantes da lei do karma que não compreendem, não conseguem entender a justiça e o objetivo de Deus com essa lei. Vamos ver o que a gente consegue avançar para estimular suas próprias pesquisas. Claro que nós não vamos ter resposta final sobre temas tão importantes, mas talvez a gente possa dar algumas dicas que possam estimular você a fazer as suas pesquisas, tá bom? As pessoas que pensam na lei do karma, ou seja, que as pessoas que sofrem hoje estão respondendo, estão recebendo as consequências de erros cometidos no passado, nessa vida ou em outras, fica se questionando e fazendo algumas perguntas. Por exemplo, por que Deus permite tanto sofrimento? Por que o que acontece com aqueles que geram sofrimentos? Abusadores, estupradores, assassinos. Então, se eles vieram em atendimento a uma justiça maior, Deus precisa dos assassinos, dos estupradores, dos malvados no mundo? São inúmeras as questões e a gente aqui pode trabalhar algumas a partir dessa simples e profunda chave que Jesus nos deixou. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos equívocos, dos erros humanos. Ai do mundo por causa dos aparentes males, porque é necessário que venham os males. Então, o mal que é necessário deixa de ser mal.
Não é verdade? Mesmo que a pessoa não goste de receber uma injeção, se ela é necessária, ela vai se dispor. Mesmo que ela não goste de receber um corte profundo, se é necessário passar por uma cirurgia, ela vai se candidatar. Não é assim? Então, a cirurgia não é o mal, a vacina não é o mal. A injeção não é o mal. São necessidades. Então, Jesus amplia esse raciocínio para todos os aparentes males da terra. Todas as dificuldades, todas as dores são necessárias. Não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, ou como disse Jesus, todos os pelos de nossa cabeça estão contados. Tudo é meticulosamente planejado à perfeição por Deus, de uma maneira a cada um receber exatamente o que precisa, na quantidade, na dose que precisa, no momento mais necessário. Então, é extremamente consolador compreendermos que ninguém sofre nada à toa, que não há vítimas no mundo. Nós somos marcados, meus amigos, nós somos migrantes de outros planetas, repetentes de outras classes, outros planetas que faziam a sua evolução e que nós não conseguimos acompanhar. E nessa condição, a nossa emoção básica é a rebeldia. Compreender a justiça perfeita, a bondade perfeita de Deus se encaixando em todos os fatos à nossa volta é o remédio para a nossa revolta. Essa revolta que faz a gente atirar gasolina nos incêndios vai ser substituída por água nos incêndios, a água da aceitação. Porque nós vamos ver atrás dos problemas, atrás dos aparentes males, o bem. Atrás das aparentes problemas, a solução. E isso vai transformar a nossa atitude perante os problemas da vida. Não é verdade? Então, o escândalo é necessário. E na sequência, Jesus aborda a questão dos assassinos, dos promotores de sombras. Há muitos promotores de sombras e não é porque Deus se utilizou de quem queria fazer o mal para trazer lições, oportunidades, reflexões para as aparentes vítimas que os que promoveram o mal deixam de responder por eles. Vamos repetir. Porque o escândalo é necessário, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Por quê? Porque parece uma contradição? Não é. Porque Deus tem os seus próprios meios. Tem meios que não geram karma. Porque outra pergunta que surge para quem pesquisa a questão do karma é: nossa, pela lei do karma nós nunca vamos sair do mal. Porque se quem foi assassinado, se quem assassinou precisa ser assassinado por outro assassino naturalmente, que vai ser assassinado na outra vida por outro assassino naturalmente, o mundo nunca vai melhorar. Mas não é assim, porque Deus possui os seus próprios meios que não geram karma, não geram peso, não exigem reação, são soluções que fazem o problema acabar ali. Quais são as soluções de Deus? Por exemplo, os acidentes geológicos, terremotos, vulcões. De quem é a culpa de um vulcão? De quem é a culpa de um furacão? De quem é a culpa de um tsunami? De ninguém. E essas mortes todas que aconteceram dessa forma fazem as pessoas sofrer, mas não geram ódio delas para com ninguém. O problema acaba ali. E é por um exemplo claro para nós pensarmos isso, inclui a data limite de Chico Xavier e a pandemia que nós estamos vivendo.
com que então a humanidade da Terra, todos nós, acumulamos energias negativas, energias mal resolvidas na forma de mágoas pelo erro que nós sofremos dos outros, na forma de culpa pelo erro que nós impingimos aos outros, e nós estávamos muito pesados. E esse peso todo, esse ódio todo, essa culpa toda precisava de um direcionamento. E era muito provável, como todos nós que vivemos o final do século passado, era muito provável que esse ódio todo, que essa energia toda densa e pesada, explodisse numa terceira guerra mundial. O que Chico falou? Lá no Pinga Fogo de 1971, veja no YouTube, Pinga Fogo com Chico Xavier. Você vai se surpreender, é um excelente vídeo, um excelente programa, magnífico. Lá ele disse que se a humanidade resistisse à tendência de uma terceira guerra mundial, de uma guerra de extermínio, como ele disse, uma nova era iria vir para o Brasil. E, como disse Geraldo Lemos Neto, houve um conclave em que se deu por perdida a humanidade na Terra, onde muitos luminares que faziam parte daquele conclave de altíssimo nível defendiam, advogavam o fim dessa experiência humana na Terra, que os espíritos aqui fossem recambiados para outros planetas, porque tínhamos falido, tínhamos dado errado. Quem foi o nosso defensor, quem foi o nosso advogado foi Jesus. E lá em 1969 havia ocorrido esse grande conclave e ele pediu mais 50 anos. 50 anos, se no decorrer desses 50 anos fosse possível evitar uma terceira guerra mundial, uma nova chance, uma nova era de luz se abriria para a Terra. 1969, mais 50, 2019. Esse período em que a Terra passava por uma experiência acabou em julho de 2019, de forma que a humanidade conseguiu não direcionar essa energia pesada para uma terceira guerra, para uma guerra de extermínio, que, segundo o Chico, iria fazer com que, pela grande quantidade de karma, de ódio, de culpa gerada numa guerra de extermínio, precisássemos ainda de cerca de 1000 anos para diluir toda essa massa negativa. Graças a Deus e graças à imensa ajuda espiritual que nós temos recebido, a guerra foi evitada, pôde ser evitada. Muito obrigado a todos os agentes da luz que conseguiram isso junto conosco. Mas a energia ruim ainda estava lá, ela apenas não eclodiu na forma de uma guerra. Como trabalhar, como sublimar, como reciclar esse lixo energético, esse lixo espiritual? Não sendo realizada a forma humana de resolver conflitos, essa forma que sempre gera mais conflito, sempre gera mais ódio, esse círculo de vinganças mútuas no qual uma vez uma pessoa ou um povo vem como opressor, na outra vem como oprimido. Essa é a forma humana terrível, é um verdadeiro lodaçal que não nos permite sair da roda do karma. Passada essa fase, superada essa fase, Deus tinha à sua disposição os tais mecanismos de solução de problemas que não geram karma. Foi aí que veio a pandemia. A pandemia, por mais que existam sombras aí falando de vírus programados em laboratório, etc., o fato é que
nós passamos por uma grande doença que iguala a todos, pobres e ricos, ocidentais e orientais, povos do norte com povos do sul, brancos e negros, todos irmanados num mesmo problema. Convidados a uma cooperação, convidados à confraternização, convidados a se aliarem perante um inimigo comum. Infelizmente, nem todos aceitando o convite, mas estamos sendo todos convidados para isso. Pelo mecanismo divino que não gera karma, que não gera culpa, que não gera pesos a serem diluídos pelos séculos futuros. Então, de uma certa forma, ao invés de ficar brigando contra o coronavírus, nós precisamos saudar a chegada de um mecanismo de Deus. E se vierem outros, como abalos sísmicos, terremotos, tsunamis, furacões, e é bem possível que ainda venha, segundo algumas mensagens espirituais, vamos entender que é Deus agindo para nós. Não é mais o homem, não é uma situação humana, ainda que os humanos, nas empresas, nos governos, pudessem ter amenizado essa situação, mas elas vieram de Deus. Elas são a consequência que finalmente chega para nós coletivamente dos nossos erros, das nossas limitações passadas. E um convite para a nossa emancipação ao futuro, através da fraternidade universal. É isso que nós estamos vivendo. Então, você vê como a chave de Jesus nos ajuda tanto? Apenas colocada essa chave de Jesus já nos permite perceber e ver com outros olhos, ver e viver com outros olhos essa pandemia. Saber que o que está sendo averiguado em todos nós, pessoalmente, em todos nós coletivamente, o brasileiro está sendo avaliado, a sua família está sendo avaliada e você está sendo avaliado pela capacidade que tiver de exemplificar fraternidade nesses momentos. Maravilhosa é a passagem do Evangelho, e eu vou terminar com ela, em que o evangelista nos diz que no fim dos tempos, esse momento que nós estamos vivendo, Jesus compareceria diante das nações no seu trono e separaria a humanidade como o pastor separa os bodes das ovelhas. Bodes, todos nós sabemos, são animais turrões, desobedientes, violentos. Ovelhas, como todos nós sabemos, são animais muito mais mansos, obedientes, tranquilos, pacíficos. Então ele separou os bodes das ovelhas. Os bodes, ele falou que seriam lançados nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, e as ovelhas, que elas estariam destinadas ao reino dos céus. Cá entre nós, o que são as trevas exteriores? Encaixando perfeitamente com a revelação dos Espíritos, as trevas exteriores é o exílio das almas mais teimosas, mais violentas, como os bodes, para outros planetas que estarão recomeçando a trajetória da dor, a trajetória do mundo de expiação e provas. E o que seria o reino dos céus? Reino dos céus é aquele em que todos aqueles que estão no reino dos céus se caracterizam por obedecer ao rei de luz e ao rei de amor. Não são anjos, mas só ficarão na terra aqueles que tiverem sincera e clara vontade de descobrir o bem, descobrir a fraternidade e vivenciar o amor.
separados os dois públicos, os tais bodes e as tais ovelhas, perguntaram para Jesus: mas por que essa separação? Qual foi o seu critério? Por que nós seremos exilados e nós permaneceremos na terra regenerada? Por quê? E ele explicou: porque eu tive fome, eu tive sede, eu fui exilado do meu país, eu estive preso, estive doente, e vocês, à minha direita, não me deram de beber, não me deram de comer, não me foram visitar, não me ajudaram. E vocês, por outro lado, me deram de comer, me deram de beber, me foram visitar, me acolheram. Os dois públicos não entenderam nada e falaram assim: quando foi? Os bodes disseram: quando foi que nós não o ajudamos, mestre, que nós não lembramos disso? E mesmo as ovelhas, com muita honestidade, disseram: e nós? E quando foi que nós o ajudamos, que nós também não lembramos? E Jesus então disse a todos eles, disse a todos nós: a cada vez que cada um de vocês ajudaram ou não ajudaram um dos pequeninos do mundo, foi a mim, Jesus Cristo, que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar. Esse é o sublime convite da noite. Que nós saibamos, a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, a partir de agora, nunca mais podemos alegar ignorância. A cada vez que nós virmos uma planta que pode ser resgatada, que pode ser revigorada, um animal que pode ser salvo e pode ser acarinhado, um ser humano em dificuldade em qualquer classe social, em qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, que possa ser auxiliado, nem que seja só pela sua capacidade de ouvi-lo e de acolhê-lo, você estará ajudando Jesus ou deixando de ajudá-lo. É a fraternidade, é a solidariedade que vai ser o grande instrumento, o grande diferencial de Jesus e de Deus para separar quem vai ficar na terra em regeneração, quem vai para outro planeta de expiação e provas, reiniciar toda a trajetória de dor até aprender novamente. Que fomos avisados que esse dia seja inesquecível para as nossas almas e que nós respondamos ao convite de Jesus. A cada vez que ajudarmos um dos pequeninos da terra, será ele, Jesus, que estaremos ajudando. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Vamos lá. Vamos viver então todas esses raciocínios, ver como cada situação bateu para você. Ana Isabel fala que está complicado. Fé, muita fé sempre. Sem dúvida, a fé, ter confiança. Mesmo que a gente não consiga entender todos os detalhes de todas as dores, nós podemos e devemos ter confiança na bondade, na perfeição, na justiça, no amor de Deus. Fé para todos os momentos. Que assim seja. Vamos ver o que mais. Quem traz um raciocínio, quem traz um pensamento para a gente compartilhar e nos estimular mutuamente. Extremamente importante. A Angelina lembrando de diversos amigos. É fundamental mesmo. A Lilian Curado falando que travou. Aqueles que tiverem travado, assistam novamente no Facebook ou no nosso canal, que tem o mesmo nome. É só você digitar Maurício Zomignani no YouTube e você vai ter acesso a diversas centenas de palestras e de exercícios de estudo do Evangelho.
tá bom? Está convidado. Vai ser um prazer recebê-los lá. Vamos ver o que vocês trazem para a gente hoje, que todos os nossos amigos, todas as pessoas que foram lembradas pelos nossos corações recebam esse transbordamento de amor e de luz desse nosso pequeno, mas devotado grupo aqui no Facebook. Que assim seja. A Andréa Salvatore fala assim: muitas vezes somos chamados pelo amor, mas muitas vezes não entendemos. Aí vem a dor para nos acordar para a realidade. É isso mesmo. Deus não desiste nunca de nós. E assim sendo, se nós não ouvimos com uma lição mais suave, Ele nos traz lições mais enfáticas. Como uma pessoa deficiente auditivo, é necessário falar mais alto. E Deus fala mais alto. É isso que Ele está fazendo. Eliana Kyodo. Karma vem do sânscrito, karma, com K, que significa ação, trabalho. E o Bhagavad Gita, que é a Bíblia do Yoga, diz que esse trabalho deve ser dedicado a Deus e assim reduzir os efeitos do karma. Muito maravilhosa essa explicação da amiga Eliana. Deixa eu colocar meu computador na tomada, porque ele está com a bateria reduzida. Pronto. É fundamental nós entendermos que a dor não é uma obrigatoriedade, que o karma não é o inferno dos espiritualistas, que é apenas uma maneira mais enfática de despertar os mais teimosos. Ora, todo mundo descasca uma banana com que instrumento? Uma banana madura só precisa dos dedos para ser descascada. Uma maçã, para descascar, a gente precisa de uma faquinha. Um coco, para descascar, precisa de um facão e de um golpe vigoroso. Nós, infelizmente, temos sido os casca-grossa da humanidade da Terra. Por isso, a ênfase, por isso, a chamada enfática que Deus, que a vida tem precisado nos dar nesse momento de maiores dores. Então, a Eliana falava que karma vem do sânscrito, karma, que significa ação e trabalho, e o Bhagavad Gita, ou Gita, diz que esse trabalho deve ser dedicado a Deus e assim reduzir os efeitos do karma. Nós podemos fazer isso desde que a gente trabalhe para Deus. E trabalhar para o amor, não reste dúvida, é espalhar, transbordar, ajudar homens de rua, sim, mas pessoas remediadas, pessoas que estejam em depressão, pessoas que estejam pensando em suicídio, pessoas que tenham perdido amigos e parentes para o coronavírus. Nunca houve tanta oportunidade de ajudar. Essa é a face luminosa da dor. Numa terra cheia de dores, estamos todos plenos de oportunidades de ajudar, não é? Que assim seja. Muito legal, Eliana, muito bom. Quando a Lilian pergunta aqui, não entendi promotores de sombras. Infelizmente, há seres que se opõem à luz, que querem combater a luz, que se acham injustiçados pela ordem vigente e vêm tentar fazer justiça com as próprias mãos. Assim existe na Terra os vingadores, as pessoas que acham que vão resolver conflitos com armas, por exemplo, são muito comuns, que resolve-se conflitos impondo a sua posição sobre os demais. Assim existe na Terra, assim existe no céu, e há uma aliança entre os promotores de sombra da Terra e do céu. E são promotores de sombra não porque não tenham sofrido, mas porque a punição com violência a violências que alguém sofreu vai perpetuar a violência. Por isso eles são promotores e multiplicadores das sombras.
Se não ficar claro, pergunte de novo, a gente conversa, vai ser um prazer. Dentro dos meus limites, a gente tenta explicar, tá bom? Vamos ver aqui mais. Andréa Gedert, lembrando de amigos também em dificuldades, que todos recebam toda a luz que nós pudermos produzir. Andréa Salvatore, a pandemia está nos dando uma linda oportunidade de sermos melhores, mas muitos não estão entendendo o recado. Estão gerando ódio e nesse momento precisamos gerar amor. Esse é o divisor de águas. O momento da pressão, o momento da tensão, o momento da dor extrema e coletiva é fantástico para mostrar quem é quem. Que você consiga externar o seu melhor, cultivar a esperança, disseminar amor. Que assim seja. Muito legal a sua reflexão, Andréa. Rosângela Ramalho Mendes. Mas essa forma de energia negativa só pode ser resolvida através da dor? Pergunta ela. A gente já tocou nesse assunto, talvez nesse momento não tivesse tocado. Mas o fato é que quem abortou uma criança, nessa vida ou em outras, tem a oportunidade de, através do trabalho, do exercício da fraternidade a crianças carentes, prestar serviço a crianças. Quem teve uma mãe, uma avó falecida e não teve a maturidade para, antes do falecimento, se reconciliar com essa mãe ou com essa avó, pode ir para um asilo e ouvir as avózinhas, as mãezinhas que estão lá. E assim por diante. Nós podemos fazer do limão uma limonada, fazer do nosso problema uma solução, através de práticas de fraternidade. Esse é o meio de Deus. O meio dos homens, por não ouvirem os convites de Deus, é que é a dor. Se não aprendemos pelo amor, aprenderemos pela dor. Não é? Se também não ficar claro, Rosângela, pode perguntar, vamos ver se a gente consegue, quem sabe, deixar mais claro. Lilian Curado, situações acontecem para que possamos aprender e desenvolver. Maravilhoso é uma reflexão que fala que o ideograma japonês para crise junta duas ideias como grande parte dos ideogramas secundários. Eles têm ideogramas primários de ideias centrais e depois juntam duas ideias para exprimir uma outra ideia. No caso da crise, eles juntaram o ideograma da dificuldade com o ideograma da oportunidade. Você, eu, todos nós, durante essa crise, durante todas as crises, poderemos optar por qual dos dois lados da crise nós vamos fortalecer, em qual dos dois lados da crise nós vamos militar, nós vamos atuar, nós vamos trabalhando para Deus, como disse a Eliana Chiodo, cumprindo o nosso karma, amenizando o nosso karma, ou trabalhando para a dor. Muita gente está fixada na dificuldade. Como está difícil, como está difícil, como está difícil. Pois a crise é também oportunidade. Vejamos, tenhamos olhos de ver as oportunidades colocadas por Deus para nossa emancipação, para nossa transformação. Não é lindo isso? A Márcida diz assim: difícil ver nossos queridos sofrendo e nem poder abraçá-los e nem ajudá-los. Oremos. Isso mesmo, você já deu a resposta. Não aceite os limites da matéria como definitivos. Nós temos um potencial espiritual, um potencial mental, um potencial de amor. Ponha o seu amor para fora, movimente o seu amor e eles serão ajudados. Pode ter certeza disso. Angelina,
falando que lembrar de Jesus sempre nos reconforta. Chico Xavier sempre falava isso. Quando muitas pessoas vinham em busca dele, ele explicava: as pessoas estão com muita saudade de Jesus. Não é? Todos estamos. Falar de Jesus nos dá esperança de dias melhores, porque tudo passa. Tudo vai passar e vai passar para melhor. Tem isso. Não apenas tudo passa, mas tudo vai passar para melhor. Nós podemos atrasar o ciclo, a chegada da melhoria e do amor em nossas vidas, mas não podemos evitar. Um dia todas as nossas luzes brilharão. Não é? Abençoada doutrina que nos conduz, diz a Iris Maria da Silva. Abençoada doutrina que nos conduz da melhor forma, nos ensina a fé raciocinada, elemento fundamental para sabermos o bem sofrer. Sem dúvida, é muito bom compreendermos a dor, porque a dor que é compreendida é muito mais fácil de ser vencida, não é? A Cristiane Edreira também chama a nossa atenção para outras pessoas que estão em dificuldades. Rosângela Ramalho pergunta: a quem poderíamos considerar os pequeninos? Pequeninos, no sentido físico, seriam as crianças. E se você se dedicasse a ajudar os pequeninos como as crianças, já estaria ótimo. Mas pequeninos, quando Jesus fala, Jesus nunca se ateve à materialidade e ao corpo físico. Os pequeninos no mundo são aqueles que se fizeram pequeninos, que estão sofrendo dificuldades, são os carentes de todo tipo. Nunca só do corpo, nunca pequenino só no corpo, nunca carente só no sentido material, mas de toda e qualquer carência. Os solitários, os angustiados, os tristes, todos nós, de alguma forma, somos pequeninos. E alguém pode perguntar: mas se eu sou pequenino, como eu posso ajudar outro? E Francisco vai te responder: porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que nós mesmos seremos transformados para a vida eterna. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Nós tivemos hoje uma excelente oportunidade de compreender a dor e de entender como superá-la. Proponhamos-nos a olhar tudo à nossa volta, reconhecer em todos os lugares e situações os pequeninos do mundo e ajudar todas as pessoas necessitadas que aparecerem nas nossas frentes. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Até a próxima.